Olá! Este vídeo tem como finalidade o projeto de Fenômenos do Transporte 1, ministrado pela professora Caroline Chaves. Nossa premissa é desenvolver um material didático para auxílio no decorrer da disciplina. O coeficiente ou número de Reynolds é um número adimensional usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime do escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. É utilizado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais e em pás eólicas. O conceito foi introduzido por George Gabriel Stokes, em 1851, mas o número de Reynolds em si tem seu nome oriundo de Osborne Reynolds, um físico e engenheiro hidráulico irlandês, quem primeiro popularizou seu termo e uso em 1883. O número de Reynolds é expresso como RE é igual à razão de ρ/v/d sobre μ, onde ρ é a massa específica, v é a velocidade do escoamento, o d o diâmetro da tubulação e o μ a viscosidade dinâmica. A significância fundamental do número de Reynolds é que o mesmo permite avaliar o tipo do escoamento, podendo indicar se for de forma laminar ou turbulenta. Para o caso de um fluxo de água em um tubo cilíndrico, admite os valores de 2000 e 2400 como parâmetros. Desta forma, para valores menores que 2000, o fluxo será laminar. Entre 2000 e 2400 será considerado transitório e acima disso será escoamento turbulento. O teorema de Stevin, ou o princípio de Stevin, é o princípio físico estabelecido pelo físico Simon Stevin. Ele estabelece que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos. Com os conceitos já apresentados, iremos agora demonstrar experimentalmente duas aplicações envolvendo o número de Reynolds e o princípio de Stevin. Olá pessoal, vamos realizar um experimento do número de Reynolds, como estudado em sala, e para esse experimento nós vamos trabalhar com dados de vazão, velocidade, o número de Reynolds, e com isso nós vamos classificar se o escoamento é laminar ou turbulento. Vamos mostrar os equipamentos utilizados. Este kit com a câmera transparente, bomba hidráulica, medidor de vazão. E aqui temos o dosador, termômetro infravermelho, corante, o becker com água destilada, paquímetro, dois hidrotubos com diâmetros diferentes, um maior e outro menor, controlador da bomba e o fogareiro. Vamos à montagem do procedimento. Temos o kit com tubo transparente. Vamos introduzir o hidrotubo, bem centralizado. Ao encaixar, verificar se todas as mangueiras estão bem encaixadas em cada saída. Vamos adicionar a água. Atentar a escala atrás, preencher até 10 centímetros acima do nível do funil. Com o dosador, vamos pegar o corante. Com o êmbolo puxado até em cima, vamos sugar o corante com a agulha.
ajustar o ângulo até a parte até tocar. E inserir no alfinete. Agora, para o início do procedimento, vamos determinar a temperatura. A temperatura é 25,7 graus Celsius. Determinada a temperatura e determinados os diâmetros medidos com o paquímetro, vamos dar início ao procedimento. Para isso, nós vamos utilizar o potenciômetro e dar início nas vazões de 0,1, 0,5 e 1,1. Com isso, podemos concluir que o escoamento aqui é laminar, com o corante descendo pelo tubo de forma retilínea, conforme a vazão de 0,1. Para 0,5, vamos determinar como se comportará o escoamento. Já podemos ver nessa vazão o leve desvio do corante no nosso experimento. Ele começa de forma linear e vai dando um leve desvio em certa parte do nosso experimento. Agora para a vazão de 1,1. Nós vamos derramar o corante e perceber que nessa forma o escoamento já está turbulento, de transitório para turbulento, onde o corante não permanece mais de forma linear, apenas quando está saindo da nossa seringa. Bom, agora vamos dar continuidade ao vídeo, fazendo agora os cálculos para achar os valores de vazão, de velocidade, número de Reynolds e classificar o fluido como escoamento laminar ou não laminar, que seria turbulento. Primeiro, nós vamos fazer o cálculo da velocidade. Já tem os valores de área da seção em que o fluido escoou, fazendo vazão igual a velocidade vezes área. Isolamos a velocidade, seria vazão sobre área. Nós utilizamos três valores de vazão, que seria vazão de 1,67 vezes 10 ao menos 6, 8,83 vezes 10 ao menos 6 e 18,3 vezes 10 ao menos 6. Isso já transformando metros por minuto em metros cúbicos por segundo. O primeiro valor de velocidade para o primeiro valor de vazão vai dar 0,026 metros por segundo. Dando continuidade aos cálculos, o segundo valor, já com a fórmula e com os dados que nós temos, vai dar 0,132 metros por segundo e V3 igual a 0,290 metros por segundo. Dando continuidade e com os valores de velocidade, nós vamos agora achar o número de Reynolds. A fórmula é Reynolds igual D vezes a velocidade vezes a viscosidade. Com os valores que nós já temos, nós vamos calcular o número de Reynolds para a primeira velocidade, sendo D igual a o diâmetro que o fluido escoou. O primeiro número de Reynolds vai dar entre aproximadamente 2,43 vezes
28. O segundo vai dar, utilizando os valores que nós já calculamos, 1.233,33. E o terceiro valor para a terceira vazão vai dar 2.710,70. Como nós sabemos, o número de Reynolds ele vai determinar o tipo de escoamento que o fluido vai apresentar, uma vazão. Então, para valores menores que 2.100, nós temos um fluido que seria laminar, viscosidade laminar. Seriam os dois primeiros, para uma vazão de 1,67 e 8,33 vezes 10 a menos 6. A terceira vazão, como nós já tínhamos observado no experimento, deu o valor de 2.710,70, ou seja, o escoamento do fluido seria não laminar, ou seja, turbulento. Com os valores, nós vamos agora preencher a tabela. Para darmos continuidade ao experimento, nós iremos utilizar o hidroturbo de menor diâmetro e iremos retirar todo o fluido com auxílio desta válvula. Assim, iremos retirar o fluido, reutilizá-lo e colocar numa caldeira em média a uma temperatura de 50 graus Celsius. Faremos isso com auxílio do sensor infravermelho. Depois que tivermos feito isso, nós iremos calcular valores de novo de como vazão, velocidade, número de Reynolds e classificar o fluido e seu escoamento como laminar ou não laminar. Depois de esquentar da água, vamos colocá-la no becker. E vamos transferir com cuidado para chegar aos 70 milímetros. Iremos introduzir de volta ao seu local de origem. Vamos analisar de novo a temperatura, utilizando o infravermelho. (45,4 graus). E iremos assim repetir o procedimento a uma vazão de 0,1. E iremos observar o comportamento do fluido. Já podemos observar que a uma vazão de 0,1, o fluido já possui características de escoamento levemente turbulento. Iremos então aumentar a uma vazão de 0,5 e observar de novo o feito. O fluido, como observado, apresentou um comportamento já mais turbulento. E por último,
a uma vazão máxima de 1,1. Vamos observar o seu comportamento. Observamos que o fluido, então, já se apresenta como turbulento. Com o embasamento já apresentado, agora iremos demonstrar a aplicação do princípio fundamental da hidrodinâmica, também conhecido como princípio de Estevam. Ao fim do experimento, seremos capazes de reconhecer e operar um manômetro de tubo aberto e verificar a validade do princípio de Estevam, reconhecendo que dois pontos submetidos a uma mesma profundidade de um líquido em equilíbrio são submetidos à mesma pressão, como foi visto em sala de aula. Os materiais que iremos utilizar são um painel com manômetros, tripé e haste, uma régua com imersão, uma régua metálica, um becker com 200 ml de água com corante, uma plataforma elevatória e uma seringa 10 ml com prolongador. Para a realização da prática é necessário que a régua imersora esteja alinhada ao seu ponto zero com o início do tubo e que não esteja encostando no líquido. Utilizando a seringa de 10 ml para preencher o tubo do manômetro, colocando lá no fundo do manômetro até marcar a escala 40. Com a finalização do processo de montagem, o nosso primeiro procedimento vai ser elevar a base elevatória, fazendo com que a superfície do líquido contido no becker encoste no zero na régua imersiva. É importante que a temperatura não varie nesse experimento, visto que o gás aprisionado pode variar no seu volume e isso afetaria nas medições. Portanto, nós vamos evitar encostar ou segurar nos tubos do manômetro. A pressão manométrica será obtida através do desnível H do líquido contido no interior dos tubos do manômetro. Esse desnível será equivalente à distância que será medida do menisco até a superfície do líquido contido no becker. Bom, dando sequência ao nosso procedimento, nós vamos agora variar a altura do menisco para a superfície, para que a mesma altura constatada aqui seja observada no manômetro. Bom, agora vamos elevar a base, fazendo com que o menisco e a altura sejam diferentes. Bom, aqui podemos observar que a altura, a distância entre o menisco e a superfície do líquido é de 5 mm. E podemos ver a nossa mesma correspondência aqui no manômetro. Em sequência, vamos realinhar a base para que a distância seja conferida de 10. Pronto. Essa distância de 10 pode ser representada novamente aqui no manômetro. Com os dados e essas distâncias averiguadas, nós vamos transformar agora as colunas em milímetros de água para a unidade de pressão atmosférica PA. Com a realização do experimento, foi possível observar que a distância do menisco para a superfície do líquido contido no interior do becker foi equivalente à distância ΔH observada no manômetro. Quando a profundidade utilizada foi de 5 mm, foi possível observar no manômetro uma distância de 5 mm de coluna d'água. De
maneira análoga se deu as profundidades de 10 e 15 milímetros. Para a leitura do manômetro, a unidade utilizada é o milímetro de coluna d'água. Para a transformação em Pascal, é necessário utilizar a seguinte relação. 1 milímetro da coluna d'água equivale a 9,806657 Pascal. Fazendo as devidas manipulações algébricas, nós tivemos a seguinte relação. Para a profundidade de 5 milímetros, nós obtivemos 49,03 Pascal. Essa foi a leitura do manômetro. De maneira análoga, para a profundidade de 10 milímetros, nós obtivemos 98,06. E para a profundidade de 15 milímetros, nós obtivemos 147,09. Dando continuidade à nossa aquisição de dados, fez necessário a conversão da unidade do nosso ΔH, observado no manômetro. Inicialmente ele foi dado em milímetros, nós o convertemos para metro. Além disso, a pressão que já havia sido convertida de milímetros de coluna d'água para Pascal foi convertida novamente para Newton por metro quadrado. Esses são os dados obtidos. Com esses dados nós podemos aplicar o princípio de Esteban, que diz exatamente que a variação de pressão entre dois pontos se relaciona com o peso específico do fluido em questão vezes a variação de altura desses pontos. Na primeira situação, nós tivemos a variação de altura de 0,05 metros, vezes o peso específico da água, que foi o fluido utilizado nesse experimento, nós obtivemos a variação de pressão de 50 Newton por metro quadrado. Comparando com o valor prático, nós percebemos que o erro foi mínimo. De maneira análoga, para a segunda e terceira situação, nós obtivemos a variação de pressão de 100 Newton por metro quadrado, comparando com o valor prático, que deu 98,06, e na terceira situação, 150 Newton por metro quadrado, comparando novamente com o valor prático, que deu 147,09.